Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho que acabamos de escutar, Jesus apresenta um conselho útil e necessário para a nossa vida: não dar pérolas aos porcos. Queridos irmãos e irmãs, há certas situações que deparamos em que não convém insistir em justificar, argumentar, porque acaba sendo uma perda de tempo. Um exemplo: como é difícil conversar e ao mesmo tempo convencer uma pessoa teimosa e de cabeça dura, que a maneira de como ela está analisando um fato ou como ela está agindo na vida está errado. Por mais que você queira orientar, ajudar a pessoa a enxergar, mas ela se fecha naquilo que ela crê, naquilo que ela acha que está correto, e nenhuma palavra que você diz encontrará naquele momento espaço na cabeça e no coração. Então, como é difícil às vezes você conversar e convencer uma pessoa teimosa e de cabeça dura. O resultado disso será discussão e distanciamento. Por quê? Porque você vai falar, vai mostrar, o caminho verdadeiro, bom, correto para aquela pessoa. Ela vai defender o ponto de vista dela. Não vai aceitar o que você está dizendo. Vai brigar com você. Você com certeza não vai deixar isso barato. Vai também brigar com a pessoa. Então vai virar uma confusão danada, que depois realmente é perigoso até perder a amizade por uma coisa que era para o bem e acabou se transformando numa coisa ruim. Então é necessário ter um pouquinho de prudência, em certas ocasiões. Há outras ocasiões é que é preciso insistir e não desistir. Ou seja, quando percebemos que a pessoa está com o coração aberto para acolher aquilo que estamos falando, então é o momento da gente então chegar e colocar aquilo que tem que ser dito para o melhor para aquela pessoa. Então, para esta situação, que ninguém está livre justamente de experimentar na vida, porque a gente tem que conversar com todo mundo e tem que conversar, dialogar sobre alguns assuntos que não pode realmente ficar parado no tempo para se resolver algumas coisas.
Isso acontece no casamento, isso acontece em família, pais e filhos, isso acontece entre os irmãos, com os colegas de trabalho, dentro da igreja, com os amigos. Então, coisas que ficam pendentes é perigosa. Então, precisa encontrar um caminho para se resolver, mas da maneira que realmente seja produtiva, não da maneira que realmente faça as pessoas manterem-se distante uma da outra, acabar a amizade. Então, para esta situação, é necessário discernimento. O que eu quero dizer com discernimento? Saber o que falar. Às vezes a gente quer o bem da pessoa, mas não temos a palavra certa para a pessoa. E você sabe que todo mundo às vezes tem uma casquinha leve, que qualquer palavra mal colocada já é o motivo de sentir-se ofendida, de ficar magoada. Então, o discernimento significa isso, encontrar a palavra certa para poder conversar com aquela pessoa. Também discernimento significa a hora certa, o local certo. Não adianta você querer conversar com uma pessoa perto de todo mundo. Uma coisa, às vezes, um assunto delicado, é uma coisa que tem que ser conversado particular. E talvez um horário adequado para aquele momento. Se a pessoa está indo para resolver um assunto urgente, você não pode parar a pessoa e falar: olha, preciso falar com você sobre determinado assunto. Ela tem que tomar uma decisão na vida dela. Você vai complicar a vida da pessoa. Se a gente não saber encontrar a hora certa para conversar com alguém sobre um determinado assunto, ao invés da gente ajudar, a gente vai atrapalhar a vida daquela pessoa. E também a gente precisa, pelo discernimento, estar atento quando a pessoa está preparada para escutar aquilo que nós temos para dizer. Então você precisa estar atento, né? Se a pessoa está de bom humor, está de mau humor, está acolhedora, não está acolhedora. Então você tem que perceber se ela está triste, não está triste, está com problema, se não está com problema. Tudo isso entra em questão. Meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui então o conselho de Jesus. Quando percebemos que determinada situação ou pessoa não é passível de mudança, ou que não irá aproveitar aquilo que temos para ensinar no momento, deixemos para outra ocasião. Deixemos para outra ocasião. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. A gente precisa controlar um pouquinho o nosso ânimo. Porque a nossa grande tentação é querer resolver tudo na hora. E nem tudo na hora é o melhor. Então a gente precisa ter discernimento, paciência, controle e equilíbrio para que as coisas possam caminhar bem e terminar bem. Isto irá salvar muitos relacionamentos. Alguns casamentos entram em crise porque não sabem dar esse passo. Algumas amizades acabam realmente terminando porque não sabem colocar em prática esta orientação de Jesus. Que o Espírito Santo, então, nos ajude a acolher esta palavra, nos ajudar a recordar tudo isso, para que no momento oportuno a gente saiba agir conforme o conselho de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre Ele seja louvado.